O país das mulheres lindas que é governado por ditadura. Existe um excelente país na Europa chamado Bielorrússia. Este lugar também é conhecido como República da Bielorrússia. Como muitos de vocês já sabem, a Bielorrússia é um dos países da antiga União Soviética. Geograficamente, hoje, está situado na parte norte da Europa. Na verdade, o país compartilha as suas fronteiras terrestres com a Polônia, a oeste, a Lituânia e a Letônia, a norte, e a Ucrânia e a Rússia, a leste e a sul. É claro que a extensão territorial deste país não pode ser comparada com a da Rússia. Porém, se avaliarmos o país no âmbito da Europa, pode-se dizer que tem uma superfície de 207.600 km², maior que muitos países europeus. Nesta área, tem uma população de aproximadamente 9,5 milhões, o que é bastante confortável. Portanto, não falta gente no país e, consequentemente, não há caos. Além disso, como pode ver no mapa, a Bielorrússia não tem costa marítima. Suas terras consistem em muitos terrenos planos e extensas áreas pantanosas. Na verdade, quase 40% do território do país é coberto por florestas e lagos. No final, a Bielorrússia tem uma estrutura completamente centrada na terra, presa entre a Rússia e a Europa. No passado, o país foi dividido diversas vezes por impérios como a Rússia, a Polônia e a Áustria. Quando chegamos à Primeira Guerra Mundial, a Bielorrússia estava sob ocupação alemã. No entanto, a perda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial levou à sua retirada da Bielorrússia. Na verdade, tanto as ocupações alemãs como a oportunidade criada pelos problemas internos do Império Russo permitiram à Polônia anexar parte das terras ocidentais da Bielorrússia. Posteriormente, o país juntou-se à União Soviética com os seus territórios existentes. Este país, como quase todos os países da União Soviética, assumiu o controle em 1991 e declarou a sua independência. Hoje, a Bielorrússia é um estado independente, mas continua a ser o aliado mais próximo da Rússia em quaisquer circunstâncias e condições. O povo da Bielorrússia está mais próximo da Rússia em termos de língua e patrimônio comum. Por exemplo, mais de 80% da população é claramente ortodoxa. O número de católicos e de outras religiões no país é muito baixo em comparação com os ortodoxos. No coração da Europa, a proporção de católicos é muito maior em comparação com a dos ortodoxos. Além disso, o número de bielorrussos que falam bielorrusso e russo é muito menor em comparação com a Rússia. Portanto, em quase todos os aspectos, a Bielorrússia é um país com uma herança comum com a Rússia. Hoje, a Bielorrússia está progredindo no sentido de se tornar um Estado moderno. No entanto, apresenta algumas características distintas quando comparado com outros países europeus. Por exemplo, em termos de governo, a Bielorrússia é o único país europeu onde a pena de morte está em vigor. O presidente que está no poder desde 1994, Alexander Lukashenko, apoia abertamente a pena de morte na Bielorrússia, o que causou uma reação negativa significativa por parte do mundo ocidental. No entanto, a aplicação da pena de morte não é muito comum no país. Por exemplo, a última vez que a pena de morte foi aplicada na Bielorrússia foi em 2011, quando foram executados 2 indivíduos que tinham perpetrado um ataque terrorista no metro de Minsk. Lukashenko é frequentemente referido como o último ditador da Europa nos meios de comunicação europeus, devido à percepção de que não existem condições democráticas na Bielorrússia. A Bielorrússia, como a maioria dos países, pode ser alcançada de avião. Existem voos diretos para a capital, Minsk, de vários lugares do mundo ao longo do ano. A boa notícia é que, independentemente da cor do seu passaporte,
você pode entrar na Bielorrússia sem a necessidade de obter um visto. Porém, se você permanecer no país por mais de 5 dias, será necessário cadastrar seu endereço. De acordo com as leis bielorrussas, você também precisa obter seguro-saúde ao entrar no país. Isso porque, caso você tenha algum problema de saúde durante a sua estadia, o país não cobre automaticamente essas despesas. Se quiser ir para a Bielorrússia, não apenas para fins turísticos e culturais, mas também para trabalhar ou viver, então terá de passar por um processo um pouco mais complexo. Você precisará fazer as solicitações por meio das embaixadas e consulados relevantes e ser paciente enquanto espera que sejam processadas. Para uma estadia de longa duração, você precisará de uma autorização de residência. 2 oportunidades principais podem ajudar nisso. A primeira é casar-se oficialmente com um cidadão bielorrusso. Após o casamento, você pode alugar uma casa e trabalhar na Bielorrússia. A outra é obter um convite de uma empresa registrada na Bielorrússia onde você trabalhará. Se você conseguir um emprego lá, obter uma autorização de residência será muito mais rápido e fácil. A Bielorrússia é de fato conhecida pela sua relativa segurança, especialmente em termos de baixas taxas de criminalidade. A vida noturna ativa e o consumo de álcool no país normalmente não levam a níveis desenfreados de criminalidade, como agressão, roubo ou furto. O principal fator que contribui para esta estabilidade não se deve necessariamente a uma população excepcionalmente culta ou civil. Nas ruas, nas estradas e até mesmo dentro dos locais, você pode encontrar policiais à paisana, que podem parecer pessoas comuns. Por exemplo, em algumas casas noturnas na Bielorrússia, você pode encontrar banheiros unissex, onde não há separação de gênero. Homens e mulheres usam os mesmos banheiros. Além disso, você pode entrar em locais que servem bebidas alcoólicas sem companhia feminina. Normalmente, esses cenários podem convidar a diferentes tipos de crimes, mas a polícia, a paisana, ajuda a evitar que essas situações se agravem. O foco na segurança não é apenas para o benefício do público em geral. A Bielorrússia tem interesses econômicos significativos no turismo. Assista também outros vídeos parecidos com esse da Bielorrússia. E se quiser uma continuação desse vídeo, deixe nos comentários, tem muito mais para se falar da Bielorrússia. Obrigado por assistir até o final. Deixe um comentário sobre o que achou do vídeo.